em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Samuel era ainda menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava a seus servos, e as visões haviam escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado no seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. E ao que respondeu: eis-me aqui. Portanto, correu aonde ele repousava e disse: eis-me aqui, Senhor. Me chamaste? Mas ele replicou: eu não te chamei. Volta a deitar-te. Samuel foi e deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele levantou e foi até Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Mas ele tornou a responder: eu não te chamei, filho. Vai e volta a deitar. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento ele compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. E ele orientou Samuel: vai, deita-te. E quando ele te chamar novamente, dirás: fala, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi deitar, e o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Até aqui. Amém, Jesus. Eli foi um sumo sacerdote que viveu em Israel. Além dele ser sumo sacerdote, Eli também foi juiz. Ajudou a julgar Israel por uns 40 anos. E a história de Eli não foi só marcada pelo encontro dele com o menino Samuel, que nós conhecemos a história de Samuel. Foi profeta que ungiu o rei Davi. E a Bíblia relata toda a história de Samuel. A história de Eli não foi só relatada pelo contato que ele teve com Samuel. Mas também a história de Eli, a Bíblia relata pelo fato de ele ter tido a sua casa totalmente afastada do Senhor. Eli teve muitos problemas com seus dois filhos. Os filhos de Eli estavam afundados em pecados e perderam totalmente o temor ao Senhor. E Eli perdeu a direção da sua casa, não conseguiu mais e foi levando assim dessa forma. Não conseguiu mais repreender os seus filhos. Eli foi o sacerdote que, quando Ana estava orando lá no templo, clamando a Deus por Samuel, ele confundiu a oração dela, achando que ela estava embriagada. Ali já mostrava que Eli não estava mais debaixo da direção de Deus, porque ele não teve o discernimento do Espírito de ver que Ana estava orando ao Senhor. E ele até chamou a atenção dela, foi bravo com ela, dizendo que ela estava embriagada no templo. Mas nós também podemos ver que mesmo ele, estando longe de ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia também relata que Yahvé já não falava muito, as visões eram fracas, não tinha mais tantas visões naquele tempo. Mesmo quando ele não estava mais debaixo de ouvir a voz de Deus ou da obediência, quando ele disse para Ana que ele iria abençoá-la e ela teria um filho, mesmo assim Deus abençoou a Ana com um filho através de Eli.
A nossa mensagem hoje que Deus trouxe ao meu coração é sobre nós não podemos perder o temor do Senhor em nossas vidas. Não podemos achar que estamos vivendo uma vida com Deus significa que nós estamos ouvindo a Deus. Às vezes as coisas estão funcionando e nós achamos que estamos debaixo da direção de Deus, e muitas vezes não. E se vocês for ler a história de Eli, o juízo de Deus chegou na casa de Eli ao longo da história. Trazendo para a nossa vida hoje essa mensagem, como tem sido nossos dias? Como tem sido nossos dias, nossos relacionamentos com Deus? Eu tenho visto que Romanos fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos, que nós precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento. E eu vejo isso muito nos dias de hoje, nesse nosso tempo, nesse nosso século, nessa nossa geração, que precisamos renovar nossa mente todos os dias. Precisamos fazer se cumprir em nossa vida essa palavra, quando o apóstolo Paulo fala que precisamos renovar a mente. Por quê? Porque todos os dias nós recebemos muitas informações em nossa cabeça, em nossos pensamentos. Ao amanhecer o dia já pegamos o celular, ali já vem mensagens do WhatsApp, Instagram, Facebook, grupos, trabalho, e ali já começam muitas informações em nossa mente, muitas coisas. Existem muitas plataformas que nós possamos estar ali online, compartilhando, visualizando. Vocês sabiam que no Instagram é postado 95 milhões de fotos diariamente. Mais de 500 bilhões de pessoas, mais de 500 milhões de pessoas passam no mínimo 28 minutos por dia na plataforma. No mínimo. E essas pessoas, contando nós, que também entramos nessas plataformas, recebemos muitas informações. Muitas coisas estão sob nossa mente nos dias de hoje. E automaticamente nessas plataformas nós também recebemos muitas coisas sobre Deus. Sim ou não? Muitas mensagens, muitos textos, muitos versículos, muitas coisas lançadas. Ao contrário dos países que não podem ouvir o Evangelho, nós temos um banquete na nossa frente todos os dias. E se nós não vigiarmos, nós acabamos tendo uma vida com Deus medíocre. Ao longo de nossa caminhada com Deus, a gente vai perdendo o temor do Senhor. Vamos nos acostumando a viver dessa forma, assim como Eli. Eli sabia do pecado de seus filhos. Eli sabia o que seus filhos faziam. Ele até tentava às vezes. Poderia ter sido mais firme, Deus mesmo achou isso. Eli poderia ter sido mais firme com seus filhos, mas ele não foi. Nós também, como pais, como irmãos, como avós, às vezes Deus nos mostra que poderemos ser mais firmes, trazer os nossos filhos para Deus de uma forma que eles venham a entender o que é o temor do Senhor. Porque a palavra de Deus está sendo pregada de uma forma banalizada. Nós digitamos numa mensagem que nós precisamos naquele dia, e nós recebemos ali vários conteúdos para encher o nosso ego, alimentar a nossa alma. Mas o temor a Deus, o temor ao Senhor, o temor ao Deus único e verdadeiro, ao Deus que criou todas as coisas, ao nosso Deus. Onde está o temor a Deus? Eu não estou falando de medo, não é medo de Deus, é temor ao Senhor. Nesses dias que
que aconteceu aquela tragédia no Rio Grande do Sul, a gente começou a ver muitas coisas nas redes sociais, muitas coisas. E uma pastora aqui da igreja mandou um vídeo para mim de uma religião afro, né? Candomblé, de uma líder dessa religião, mostrando o local onde eles tinham feito vários altares para as entidades. E eu fiquei olhando aquele vídeo. Vocês sabiam que uma coisa que eu vi nesse vídeo feriu muito meu coração? Porque aquela líder daquela religião, ela estava vestida, um vestido totalmente apropriado, né, para a ocasião, de reverência àquelas entidades. E conforme a câmera ia vindo filmando o local, ela ia chegando nos altares e ela pedia licença para a entidade para poder filmar. Depois ela chegava no outro local, ela dizia aqui é o altar, falava o nome da entidade, ela pedia licença para a entidade para depois filmar o local. Aquilo feriu meu coração, por quê? Por que diante de Deus nós vamos de qualquer forma? Por que os filhos das trevas têm mais prudência do que os filhos da luz, assim como Jesus falou em Lucas 16? Lucas 16, Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Em Tessalonicenses 5:5 diz que nós somos os filhos da luz. De maneira nenhuma nós somos das trevas. Nós somos os filhos da luz. E por que diante de Deus é de qualquer forma? Nós não temos reverências, nós não temos um altar em nossa casa para servir ao Senhor. E eu comecei a pensar, eu disse, Deus, qual local que nós temos aqui na casa que eu tenho que entrar na Tua presença e ter uma reverência a Ti? E eu comecei a perceber que eu orava no sofá, meu marido no quarto, eu tinha meu momento com Deus às vezes na mesa. E aí eu disse, não, vamos preparar um lugar de oração nessa casa, porque tem que começar em nós. Quando Deus fala, é em nós que temos que começar, dentro da nossa casa. E foi feita uma reforma ali no Graça Kids, nós tínhamos comprado umas poltronas brancas para ali. E aí foi feita uma reforma, tivemos que levar as poltronas, né, de volta para casa, nós tínhamos comprado e tínhamos trazido para ali. Levamos essas poltronas para casa, daí meu esposo disse, mas não tem lugar para colocar aqui em casa. Eu disse assim, uma poltrona nós vamos colocar aqui do lado do nosso roupeiro, porque essa poltrona vai ser o lugar onde nós vamos nos ajoelhar e orar a Deus. Aqui vai ser o nosso lugar de oração. E a gente não bota nada em cima, porque a gente que trabalha fora chega e vai jogando roupa, né? Bota roupa na cadeira, roupa na mesa, roupa. E quando eu boto alguma roupa em cima daquela poltrona, eu tiro. Porque ali é o nosso lugar de oração. É o nosso altar a Deus, dentro da minha casa. E às vezes eu falo pro meu esposo, tu já orou? Ele diz, não, a hora que eu levantei, eu olhei para aquela poltrona, eu lembrei. Porque nós temos que levantar um altar na nossa casa. Primeiro o altar dentro de nós, sim, nós entendemos isso. Mas por que para Deus é de qualquer jeito? Por que para Deus é de qualquer forma? Por que para as entidades, para as coisas que fazem mal, tanto que trouxeram tanta maldição para o Rio Grande do Sul? Por que para os demônios, eles têm reverência? Os filhos das trevas têm reverência a isso, enquanto nós, para Deus é de qualquer jeito. Nós temos perdido, a igreja tem perdido o temor do Senhor. Temos trocado o temor de Deus por um arrepio, por uma emoção. Nossa, eu fui no culto, eu senti um arrepio, uma emoção. Não pode ser pelo arrepio, nós temos que ter o Senhor todos os dias em nossa vida, um temor a esse Deus. Sabe, às vezes eu percebo que muitas canções, hoje em dia, às vezes eu boto meus devocionais canções antigas, da harpa cristã, do cantor cristão. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu amo esse hino do cantor cristão porque ele tem reverência a Deus.
E às vezes eu começo a perceber que muitas canções gospel de hoje falam muito de amor. De amor. Deus é o meu amor. Eu te amo, Deus. Eu quero ficar contigo, Deus. Sabe que às vezes eu percebo que nós tratamos Deus como um relacionamento. Começamos a ter um relacionamento que no começo é maravilhoso. No começo do relacionamento a gente não acha defeito nenhum. A pessoa é linda, ela é maravilhosa, ela não tem bafo. Ela é tudo de bom. As palavras dela é bonita, tudo é maravilhoso. E quando a gente entra num relacionamento é tudo bom. Tudo muito bom. Mas quando aquela pessoa nos decepciona, que nós vimos que ela nos decepcionou, fez algo que nós achamos que não deveria fazer, nós simplesmente terminamos o relacionamento e começamos outro relacionamento, que começa tudo bom de novo. Às vezes eu percebo que nós, como igreja do Senhor, temos tido esse comportamento com Deus. Deus é o meu amor, eu amo Ele, Ele é a paixão da minha vida. E cantamos aquelas canções de amor a Deus. Quando Deus não nos dá aquilo que nós queríamos que Ele nos desse, quando nós sentimos que Deus nos decepcionou, nós terminamos o relacionamento com Deus. Não quero mais, não vou mais na igreja. Porque nós não temos tido temor a Deus, a reverência ao Deus Altíssimo, ao Deus que criou todas as coisas, ao Deus eterno, digno de adoração, de louvor, de honra, de glória. Nós não louvamos a Deus, nós queremos nos apaixonar por Deus. Humanamente falando, uma paixão acaba em 12 meses. A paixão humana por outra pessoa. Nós precisamos entender que nós somos filhos de um Deus Altíssimo. Através de Jesus nós temos o direito de sermos filhos. E filhos honra Pai. Filho não desobedece Pai. Filho respeita o Pai. Eu já não tenho mais o meu pai, ele faleceu faz 3 anos agora. Meu pai ele foi um grande homem de Deus, um pastor apaixonado pela obra de Deus. Apaixonado. No velório do meu pai, o pastor Joaber disse que nunca viu tantas vidas alcançadas chorando aos pés do seu mestre que Deus tinha levado. Mas o meu pai, só bastava ele olhar para nós. As minhas pernas tremiam. Tremia, bastava o pai olhar. Uma vez eu levei um tapa do meu pai com as costas da mão, ele era bem grandão, as mãos dele eram enormes, que chegou a inchar a minha boca. Porque nós estávamos numa mesa, almoçando, e ele foi me dar um conselho. Eu tinha 11 anos. E eu disse assim para ele: não se mete na minha vida. Eu não vi de onde veio a mão. Eu só vi quando foi o talambás. Inchou minha boca. E eu levantei e disse: senta e come. Não vai sair da mesa. Eu comi com as lágrimas pingando. Mas eu nunca mais ousei desrespeitar o meu pai. Nunca mais ousei. Deus é o nosso pai, não é? Vocês são filhos de Deus, não são? Somos filhos do Deus Altíssimo, não somos? Nós não temos que honrar esse pai. Não temos que respeitar esse pai. Não temos que falar com ele com honra, com respeito. Ou é de qualquer jeito? Ou vocês acham que se nós desrespeitar a Deus, Ele não vai nos cobrar também? Como pai? Ele não vai nos corrigir? E não adianta nós fazermos manha. Nós botamos a casa que a gente mora, que era da minha sogra, está para vender. E eu tenho orado muito a Deus todos os dias para vender a casa. Porque eu quero construir a minha outra casa. E aí essa semana minha filha estava lá em casa. E nós conversamos, eu e a Stephanie. E daí ela assim: ô mãe, não vendeu a casa ainda, nada. Eu disse assim: não, essa semana até briguei com Deus. Eu estava dentro do carro e eu comecei a chorar. E eu comecei a dizer: por que tu não responde? Porque, gente, voltando, nós estamos na sala de aconselhamento, eu e meu esposo. 2 casais que nós aconselhamos, que pediram
para vender as casas deles. Nós oramos, eles venderam. E a nossa não vende. E eu comecei a orar e comecei a falar isso com Deus. Aí eu falei para minha filha, essa semana até fiz uma manha, fiz um choro dentro do carro, chorei, esperneei, briguei com Deus. Eu sei que Deus estava nem aí para mim, né? Mas eu fiz uma manha. Daí ela assim, não vai adiantar de nada, mãe, vai demorar mais ainda para ele te responder. Eu disse, depois que eu fiz a manha eu percebi que daí o pai da gente demora mais ainda para responder. Agora vai demorar mais, até eu me acalmar e ser quando Ele quiser. É assim o nosso Deus. Ele é um Deus de amor, de cuidado. Mas nós não podemos lembrar que Ele é Deus. Temos que ter honra a esse Deus. Não podemos viver uma vida medíocre diante de Deus. Não podemos nos acostumar a viver sem ouvir a voz de Deus. Vocês estão conseguindo me entender? Amém? Provérbios 9:10 fala sobre o temor. Vocês ficam comigo, vocês não dormem. Tá calorzinho hoje. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. O conhecer a divindade de Deus é alcançar o pleno sentido do conhecimento. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é a chave da sabedoria. Precisamos temer ao Senhor, voltar a ter esse temor a Deus. Voltar a esse Deus único e verdadeiro. O temor a Deus não é medo de Deus. O temor a Deus é reverência, sensibilidade, humildade, de tentar conhecer esse Deus. Deus, eu não estou dizendo que para nós temer a Deus, nós precisamos, quando eu falo assim, não vim de qualquer jeito na presença de Deus, eu não estou querendo dizer que nós precisamos arrumar nossa vida como pecadores. Agora eu não vou mais fazer nada de errado, não vou pecar mais para depois eu ir para Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque na presença de Deus é onde nós vamos encontrar a mudança, a cura, a libertação. É na presença de Deus que nós vamos encontrar isso. Porque Deus, Ele ama o pecador, Ele odeia o pecado. Ele ama o pecador remido em Cristo, pecador arrependido. Deus ama. Então nós não precisamos arrumar nossa vida para vir a Deus. Agora eu tenho que fazer tudo certo porque eu tenho que ter temor a Deus. Não, nós precisamos ser pecador arrependido dos nossos pecados para chegarmos na presença de Deus. Amém? Nós temos vivido no tempo da graça. Deus tem alcançado muitas vidas pela graça de Jesus. É o tempo mais, eu acredito que é o tempo mais maravilhoso, é o tempo da graça, porque às vezes, esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim, naquele tempo dos profetas Deus falava, né? Conseguia ouvir a voz de Deus, era mais fácil, porque daí Deus falava e tinha que, né? Já era mais fácil de ouvir. Eu acredito que não. Eu acredito que hoje nós estamos ouvindo Deus todos os dias. Porque nós dizemos pela graça, Deus mora dentro de nós através do Espírito Santo. E nós temos vivido o tempo da graça de Cristo em nossas vidas. Mas nós temos que perceber que a graça de Jesus não pode ser banalizada. A graça de Jesus, ela tem que ser também respeitada em nossas vidas. Nós temos que nos aproximar da graça, nos aproximar de Deus, também com reverência a essa graça. Não buscarmos a Deus quando Ele pode nos dar e depois nós abandonamos.
Conta-se uma história de um moço que ele estava andando numa plataforma e caiu no trilho do trem e trancou a perna. E ele ficava forçando a perna para tirar, não conseguia. E de repente ele ouviu o trem e ele ficava forçando. E ele disse: Deus, se tu me tirar daqui, eu vou te servir. Se tu me tirar daqui, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou para a igreja, eu vou trabalhar, eu vou fazer muitas coisas. E ele forçando tirar a perna, tentando tirar. E dizendo: Jesus, vem com a tua graça sobre a minha vida. Tem misericórdia de mim. E forçando a perna. E ali ele começou a falar muitas coisas. De repente ele conseguiu tirar a perna. Quando ele tirou a perna, o trem passou. Ele disse: ai, Jesus, não precisa mais, eu já consegui. Às vezes nós fizemos assim com a graça de Cristo. Nós vamos para a igreja, clamamos, falamos. Quando Jesus nos abençoa: Senhor, eu preciso tanto que a tua misericórdia. Está frio, eu preciso de um carro para minha família, para ir para a igreja. Eu e meu esposo acompanhamos uma família assim. Eles não tinham carro, nós buscávamos eles todo domingo. Todos os domingos nós buscávamos ele e a família. Eles têm 4 filhos. Nós trazíamos eles para o culto, no final do culto nós levávamos. Trazíamos eles para o culto e nós orando a Deus abençoar. Deus abençoou eles com um carro. Eles nunca mais vieram na igreja. Quando eles vinham na igreja, é porque a gente mandava mensagem, dizia: oi, estamos sentindo falta de vocês nos cultos. Vocês não apareceram mais, as crianças não vieram mais para o culto infantil. Aí eles apareciam. Sempre tinha uma desculpa. Chegava uma visita, tinha que ir em tal lugar, porque daí já tinha o carro. Às vezes a gente faz igual o moço do trem. Quando Jesus nos abençoa, Deus, agora eu já consegui, não precisa mais. Não podemos também viver a graça de Cristo dessa forma, de qualquer jeito. Precisamos ter essa reverência à graça de Cristo. O Espírito Santo mora dentro de nós hoje. Mas também é algo que nós precisamos vigiar no nosso dia a dia. Como Ele mora dentro de mim, Ele veja o que eu vejo. Ele escuta o que eu escuto. Ele toca o que eu toco. É o próprio Deus, todos os dias junto com a gente. O Espírito Santo, Ele é amável. Ele é o amigo mais leal que eu tive em toda a minha vida. Eu tenho 50 anos. Eu sei que não parece. Eu tenho 50 anos. E eu disse para o Espírito Santo essa semana: tu és o amigo mais leal que eu tive em toda a minha vida. Muitas vezes eu não fui leal contigo, mas tu nunca me abandonou. O Espírito Santo vai ser o amigo mais leal que você vai ter em sua vida. É o próprio Deus andando com você todos os dias da sua vida. Todos os momentos da sua vida. Mas aonde você for, Ele vai estar. Ele pode entrar nos ambientes que temos entrado. Ele vai estar na palavra que vocês têm falado. Como tem sido o templo dele, o templo do Espírito Santo em nossas vidas. Possamos refletir essa manhã. Essa manhã Deus está chamando cada um de nós para refletirmos sobre o temor a Deus, sobre o temor à graça de Cristo, sobre darmos reverência ao nosso Pai. Quantas vezes Ele precisa chamar para nós conseguirmos entender que é Ele que está chamando? Porque Samuel foi até a presença de Eli 1, 2, 3. E ele nem imaginou que poderia ter sido Deus, porque ele já não estava mais acostumado com Deus falando. Quando ele percebeu que poderia ser, ele instruiu o menino como responder a Deus. Quantas vezes o Senhor precisa falar ao nosso coração para nós conseguirmos reconhecer a voz dEle, reconhecer a voz de Deus? Temos que reconhecer a voz do nosso Mestre quando Ele fala com a gente. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Como podemos conhecer a Deus?
como podemos conhecer a Deus de uma forma que possamos ter esse temor a Ele? Eu respondo a vocês: amando o próximo. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, 7 diz: amados, amamo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Muitas vezes nós oramos, eu já orei muito isso: ah, Deus, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer na íntegra, eu quero te conhecer como tu és. Mas na minha inocência, Deus ia descer ali naquele quarto, ia me abraçar, eu ia conhecer a Deus. Não. Deus dá a oportunidade de nós amarmos um irmão que errou, um irmão que não está conseguindo cumprir os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Um irmão que está com problema no casamento, um adolescente que não está conseguindo deixar de se envolver com as coisas do mundo. Queremos conhecer a Deus, e Deus nos dá a oportunidade de amar o pecador, e nós já estamos tão santos, sentamos na cadeira de juiz e julgamos o nosso irmão, e depois vamos para o quarto. Eu quero te conhecer, Deus. Eu quero conhecer como tu és, Deus. Se revela para mim, Deus. Ah, Deus está lá, eu te acabei de te dar uma oportunidade. Quer conhecer a Deus? Ama o próximo, ama o teu irmão, não julga. A Bíblia fala em Coríntios que o amor não é invejoso, não é enganoso. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo... Às vezes nós vemos um irmão, Deus usando um irmão pastor, com a unção de Deus, e nós não somos capazes de celebrar. Nosso coração invejoso começa a criar inveja daquele irmão, inveja da unção que Deus derramou sobre a vida dele. Um casamento é restaurado, é restituído, e nós não conseguimos se alegrar com aquele casal, porque o meu está assim, porque que Deus abençoou o dele, não abençoou o meu. Amar a Deus, conhecer a Deus. Aliás, conhecer a Deus é amar o próximo, porque Deus é amor, e o que é nascido de Deus ama. E assim como o perdão, o amor é uma decisão, vocês sabiam? Eu decido amar, assim como eu também decido perdoar. Se a gente não decidir perdoar, o sentimento não vai vir, porque o perdão é uma decisão. Eu decido amar, e eu também decido perdoar, e o sentimento vem. Amém? Segundo passo: precisamos ter o temor a Deus, temor à sua palavra, temor ao nome de Deus. Vocês sabiam que tem uma comunidade num país, eu esqueci o nome agora, um país comunista onde o evangelho foi alcançado, que eles ficaram tão felizes por ter sido alcançado pela salvação, alcançados pela graça de Cristo, que eles têm tanta reverência ao nome de Deus, que quando eles estão num culto, pregando a palavra de Deus, quando tem a palavra a Deus, eles pulam, eles não pronunciam a palavra, de tanta reverência a esse Deus que salvou eles. Eles estão ensinando na igreja, num culto de ensino, e está no painel, eles pegam com uma régua, quando chega na palavra Deus ou Jesus, eles pulam e começam o resto do versículo, porque eles não têm a coragem de pronunciar o nome do Deus que salvou eles. Tamanha reverência a Deus.
precisamos voltar a ter o temor a Deus. O temor ao Senhor não é medo de Deus, é reverência a Deus. Às vezes eu vejo, o pastor pede para abrir a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Eu sou do tempo que nós levantávamos de em pé para ler a Bíblia, né, pastor Sérgio? Quando o pastor dizia vamos ler a palavra, nós ficávamos de em pé para ler a palavra de Deus. Hoje eu vejo o pastor lendo a palavra e nós conversando, mexendo no celular, olhando para o look da irmã do lado, enquanto a palavra está sendo lida. Sabe que o meu maior temor é o dia que Jesus voltar e Ele mostrar esses dias e dizer assim, eu não te conheço. Meu maior temor é estar dentro da igreja e ir para o inferno. Mas nós não podemos obedecer a Deus por medo de ir para o inferno. Porque se nós obedecermos a Deus com medo de ir para o inferno, nós estamos sendo egocêntricos. Estaremos preocupados com nós mesmos. Porque eu não quero ir para o inferno, eu obedeço a Deus. Nós estamos deixando Deus no centro, mas nós no centro. Não podemos o temor a Deus é o princípio da sabedoria, como nós vimos no começo da mensagem. O temor ao Senhor é o princípio de tudo. O temor a Deus é não ter medo de Deus. Deixa eu tentar explicar de uma forma. Eu escrevi ali, mas eu acho que eu vou explicar de uma forma que o Espírito Santo me lembrou. O que é temor a Deus? Quando eu ganhei a minha filha mais velha, hoje ela tem 35 anos. Na época eu tinha 16. Aquela menina pequenininha, frágil. Eu fui dar o primeiro banho nela. Eu fiquei com tanto medo de machucar, de deixar cair, de afogar, que eu botei só um pouquinho de água. Eu fiquei com tanto medo de ferir ela. Eu não fiquei com medo dela, mas eu fiquei com medo de machucá-la, de ferir. É um amor tão grande que eu fiquei com medo de machucar. O temor a Deus é isso. É tu amar tanto a Deus, que tu não quer machucar Ele. Tu não quer ferir, tu quer cuidar, tu quer zelar a Deus por tanto amor. Isso que é o temor a Deus. Não é medo, eu não tive medo da minha filha. Eu tive medo de machucá-la. Medo de feri-la. Magoar ela, por deixá-la cair. E depois ela saber que eu não pude cuidá-la. O temor a Deus é isso. Nós temos que ter tanto amor a Deus, que eu posso fazer, mas eu não faço, porque eu não quero feri-lo. Eu não quero machucá-lo. Eu quero protegê-lo. Isso é o verdadeiro temor ao Senhor. Isso é estar de uma forma conectado com Deus. De uma forma única com Deus. Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele tinha temor ao Pai. Jesus, Ele sempre apontava para o Pai. Quando eles queriam levantá-lo, Ele dizia: ah, como tu é bom. Ele dizia: não, bom é o meu Pai. Ele honrava tanto a Deus, ele tinha tanto temor a Deus, que no Getsêmani,
Quando Jesus estava ali, com medo do que ia acontecer. Sim, Jesus teve medo no Getsemane do que ia acontecer, do que ia acontecer com ele. Ele disse: Pai, se possível me livra, mas faz a tua vontade. Jesus tinha temor a Deus. Não queria ferir a vontade do Pai. Quem somos nós para não termos temor a Deus? Uma vez eu escutei o pastor Joaber numa pregação dizendo que Jesus, Deus e o Espírito Santo viviam em uma ciranda no céu, juntos, três, unidos, inseparáveis. Sempre foi assim. Que nem ninguém criou a Deus. Deus sempre existiu. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o pastor Joaber ministrou naquele culto que eles viviam numa ciranda, os três sempre unidos, até que Jesus teve que vir para a terra. E foram os três separados. Ficaram dois e um veio. E quando teve a morte de Jesus, foram separados totalmente. Tanto amor por nós. Vocês já imaginaram Jesus sendo separado do Pai, do céu, da conexão com Deus totalmente? Vocês já imaginaram Jesus na cruz e vindo sobre ele todos os sentimentos de angústia, todas as tristezas, todas as dores, todas as maldições, tudo sobre ele naquele momento? A Bíblia diz que sobre ele foi tudo. Nós ficamos tristes em alguns momentos de nossa vida. Já bate uma angústia terrível. Imagina todas as angústias da humanidade sobre ele. Até as angústias daqueles que iam nascer, como nós, que vivemos hoje em 2024, depois que ele morreu. Imagina a tamanha angústia Jesus sentiu, tamanha dor, separação da Trindade. Os três andavam sempre juntos os três, numa união perfeita, numa ciranda perfeita. E essa ciranda foi quebrada quando Jesus teve que vir para a terra para viver como homem, separado do céu durante 33 anos e 9 meses. Porque o tempo que ele ficou na barriga da Maria, ele já tinha saído do céu, separado do Pai e do Espírito Santo. E quando ele foi, ainda ele disse para os discípulos: eu vou rogar para o Pai, para ele mandar o Espírito, para vocês não ficar sozinhos. Ele disse: eu vou rogar para o Pai. Ele falou, mas eu vou rogar ao Pai para ele mandar um consolador, para vocês não ficar sozinhos. O Espírito Santo está aqui. E ele vai ser tirado um dia de nós, vai voltar para a Trindade. Se hoje nós lembramos que ainda não lemos a Bíblia no dia, se hoje nós lembramos que não oramos, é por causa dele. Nós não somos capazes humanamente de querer a Deus, se não for pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do nosso pecado, que nos lembra que temos que buscar o Senhor, que nos lembra que precisamos orar, que nos lembra que precisamos ter temor a Deus. Vocês experimente orar e pedir para Ele: Espírito Santo, me ajuda a adorar. Vocês vão ver como a adoração vai ser diferente. Espírito Santo, me ensina a honrar o Pai, me ensina a glorificar o Filho. Que vocês vão ver como vai sair uma adoração diferente dos seus corações. Porque Ele é
o que habita em nós. Porque Jesus rogou ao Pai para Ele vir. E Ele está aqui, esta manhã. E muitas vezes nós abrimos o olho pela manhã e não damos nem bom dia para Ele. Saímos de casa e nem lembramos que Ele está com a gente. Muitas vezes andamos olhando só para o chão, não olhamos para mais nada. Não contemplamos o mundo que nós estamos vivendo. Não contemplamos a natureza, as coisas que Deus criou. Não conseguimos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito falando ao nosso coração. Assim como Jesus tinha temor a Deus, nós também precisamos. Jesus disse que aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos. Nós queremos estar na igreja, mas também queremos estar lá fora, não obedecendo a Deus. Muitas vezes eu vejo o Evangelho de Jesus sendo adaptado para situações, adaptado para pecado. Pegam textos da palavra isolados e usam para justificar o pecado. Pecado é pecado. E um dia a conta vem. Assim como veio para o sacerdote Eli. Leia a história de Eli que vocês vão ver o que aconteceu com Eli. E foi naquela noite, quando Samuel disse: eis-me aqui. Deus revelou para Samuel tudo o que ia fazer na vida de Eli e com seus filhos. Deus disse para Samuel: eu vou matar os filhos de Eli no mesmo dia. Eles vão morrer no mesmo dia. Tanto a tamanha revelação que teve aquela noite Samuel, que de manhã ele teve medo de conversar com Eli e de falar para Eli tudo o que Yahvé tinha falado. Mas quando eu vejo a conversa, o diálogo de Eli com Samuel, quando ele conversa com Samuel, eu vejo que Eli já sabia que Deus ia vir juízo sobre a casa dele. Que ele fala: conta para mim tudo que Deus fez. Conta, porque senão eu vou te amaldiçoar se tu não contar o que Deus falou para ti. Porque ele já estava esperando. Ele sabia. Se vocês lerem a história de Eli, o juízo de Deus chegou sobre a casa dele. Nós não fomos feitos de matérias diferentes de Eli. Nós somos feitos da mesma matéria. E o juízo de Deus chegará sobre nossas vidas se nós não encontrarmos o caminho do temor a Deus. Deus falou com Noé uma única vez em 100 anos. E ele construiu a arca. Deus fala com nós todos os cultos. E nós ficamos: fala Deus. Ai, não consigo ouvir. Vamos para todas as direções, menos para a direção que Deus quer que a gente vá. Porque não conseguimos ouvir a direção dele. Não podemos perder o temor do Senhor. Muitos escândalos no meio gospel. Muitos escândalos dentro da igreja. Deus ama cada pecador redimido em Cristo. E às vezes eu oro por esses sacerdotes que nós temos aí, esses profetas que nós temos, escandalizando o nome de Jesus. Eu clamo a Deus por misericórdia. Porque se nós pararmos para olhar, nós temos poucos homens de Deus que nós possamos nos espelhar nesse tempo de hoje. Deus levanta um homem, de repente ele cai. Deus levanta outro homem, de repente ele cai. Por quê? Porque o centro da vida desse homem é ele mesmo. Ele acha que Deus faz as coisas por causa dele. Não depende de nós. Tudo é por Deus. Essa manhã eu falei para o meu esposo: faz o café que eu quero orar mais um pouquinho. E a minha oração foi: Senhor, por favor, fala para a tua igreja aquilo que tu falou no meu coração. Que possa ser gerado o temor que tu gerou no meu coração o dia que eu botei aquela poltrona lá e percebi que os filhos das trevas estavam tendo mais reverência
as entidades do que nós a Deus. Não temos um local para adorá-lo. Levantar um altar de adoração ao Senhor. Aquele local que nós sabemos que vamos estar ali. Agora é o nosso momento, Deus. Se coloquem de pé. Que essa manhã eu peço a Deus que o Espírito Santo possa ter falado ao coração da igreja dele. Que o Espírito Santo possa ter falado ao coração de cada um que está aqui essa manhã. Que nós possamos nos avaliar dentro de nós. Como tem sido nossos dias. Como tem sido nossa vida. Como tem sido nossa vida com Deus. Eu tenho tido o temor do Senhor. Ou eu tenho trocado o temor do Senhor por momentos. Por uma paixão. Eu amo a Deus enquanto Ele me convém. Não. Ele fazendo, Ele é Deus. Ele não fazendo, Ele é Deus. Sempre será Deus. Ele é Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus do passado. Ele é o Deus do presente. Ele é Deus do porvir. Ele é Deus do futuro. Ele é Deus da eternidade. E é com Ele que nós vamos ficar para toda a eternidade. Precisamos tomar decisões hoje que nos levará a uma vida eterna com Deus, ou nos levará ao inferno. O inferno existe e não foi feito para nós. O inferno não foi feito para o ser humano. Mas se nós negarmos a Deus, nós não temos outra escolha. Que essa manhã a palavra de Deus possa ter sido pregada, lançada ao coração, que ela possa ter encontrado destino, e que nós possamos voltar a ter temor ao Senhor, a protegê-lo, a fazer de tudo para não feri-lo, não machucá-lo. Senhor, esta manhã a Tua palavra foi pregada neste lugar. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu te peço, Espírito Santo, que eu tenha conseguido passar para a Tua igreja. Da forma como o Senhor quis usar a minha voz e a minha boca para falar. Que essa manhã eu possa ter sido boca Tua aqui na terra. E que essa palavra possa ter encontrado destino em cada coração aqui esta manhã. Senhor, eu te louvo pelo Deus que Tu és. Eu te engrandeço essa manhã pelo Deus soberano que Tu és, infinito, verdadeiro, único. Tu és o Deus que criou todas as coisas. Tu és o Deus que criou o animal mais grande, o réptil maior, os peixes maiores. Mas também Tu és o Deus que criou o menor dos animais. O Deus que criou as flores com cada cor, cada detalhe, Senhor, Tu criou essa terra. E nós não contemplamos a terra, porque estamos olhando só para nós mesmos. Não Te glorificamos pelo dia, pela vida, pelo ar que respiramos, pelo prazer de estarmos nessa terra, porque o Senhor nos deu o privilégio de vivermos aqui. Não Te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado, pela vida, pela nossa família, pelos nossos filhos. Estamos sempre pedindo, Senhor, pedindo, mas não Te honramos, não Te agradecemos pelo que Tu és e pelo que Tu tens feito já em nossas vidas. Senhor, dai-nos um coração grato, um coração de adorador, um coração que agradece a Ti pelo que Tu és, não pelo que Tu pode nos dar. Que nós não chegamos a Ti, Senhor, com coração, com barganha, Senhor. Vamos a Ti, mas querendo algo em troca. Mas não, que nós vamos a Ti pelo que Tu és o nosso Deus, o nosso Deus Criador, o grande eu sou, o Deus poderoso, com a voz de relâmpagos, de muitos trovões.
mas também é o Deus que acalenta, o Deus que pega no colo, como uma mãe que cuida de um filho. O Senhor é o Deus poderoso e grandioso, Senhor. Esta manhã nós te damos honra à tua palavra, te damos honra ao teu nome. Esta manhã nós queremos te agradecer e queremos te pedir perdão por muitas vezes nós não ter tido mais o temor a ti. Muitas vezes temos te tratado, Deus, como um garoto de relacionamentos. Não temos mais chegado a ti com reverência de Deus que tu és. Não temos pedido licença de entrar em tua presença. Temos vivido a hipergraça, Senhor, temos esquecido de que tu és o Deus poderoso, maior do que todas as coisas que possa estar sobre a terra e sobre o céu. Tu é maior do que tudo, Senhor. Por que os filhos das trevas têm reverência e nós, como os teus filhos da luz, não damos reverências a ti, Senhor? Te pedimos perdão por isso como igreja, Senhor. E que te pedimos, ó Deus, dai-nos um coração de adorador, um coração de filhos obedientes à tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos essa manhã, entregamos a ti, Senhor, a tua igreja, e te agradecemos, porque a tua palavra nos instrui, nos ensina e nos aponta para a direção que temos que ir, Senhor. Muito obrigado, Pai, te agradecemos por esse momento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, e eu só quero te contemplar. Sou dependente da tua glória, sim. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Só queremos te contemplar. Glorificado seja o nome do Senhor. Levante sua mão. Jesus Cristo é? Ele é Rei. Ele é Rei. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu domingo. À noite temos cultos às 7 horas da noite. Tenha um bom domingo na presença.